Olá, pessoal, tudo bem? Numa nova apostila, né? Já o capítulo 12 e lá no início já está escrito assim, novos rumos, né? Então, novos objetivos aí, coisas novas para podermos estudarem, né? Novos assuntos. E vamos falar de coesão sequencial. E temos também o paralelismo, né? Então, tanto na coesão referencial ou na sequencial, estabelecem vínculos entre as palavras e as orações e as partes de um texto e também contribuem para uma coerência textual. Bom, no caso aqui, ó, ele está falando da sequencial que ocorre quando há uma progressão textual, tá? E por meio de estabelecimento, no caso de relações lógico-semânticas ou a estrutura de um texto. Então, ela pode ser produzida tanto pelas flexões verbais, que é no tempo, modo, número e pessoa, né? Ou nas nominais, gênero e número, como pelos conectores, no caso, preposições, conjunções e pronomes. E também temos aí os circunstanciadores, que são os advérbios e as locuções adverbiais, bem como a reiteração de materializar o paralelismo, né? No caso morfológico, sintático e o semântico. Temos a paráfrase ou o emprego de recursos fonológicos, que no caso seria o ritmo, a rima, aliterações, assonâncias e paranomásias. Aí nós temos aqui um quadro abaixo, né, para podermos ver esses recursos coesivos. Nós temos aqui a imagem, né, de um cartaz do musical Wicked, que estreou em São Paulo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler sobre o assunto ou algo do gênero, né, para poder se inteirar mais. Também não sei se alguém gosta, né, de musical. Tem gente que prefere uma peça de teatro, por exemplo. A pessoa prefere ver a peça ou o filme do que ver um musical retratando o mesmo assunto, né? Isso vai muito de gosto, né, de cada um. Eu, como comentei com vocês da outra vez, da Bela e a Fera, eu assisti o filme, sempre parava, mas quando eu vi o musical eu achei muito bonito. Então, depende muito de cada um. Bom, aqui ele fala que no primeiro parágrafo, né, a locução prepositiva, o antes de e os tempos verbais de odiar e amar no pretérito perfeito ajuda-se a situar temporalmente a ordem dos fatos. Em primeiro lugar, ocorreu a história de Eufaba, né, e Glinda, contada em Wicked, e somente depois a de Dorothy, narrada em O Maravilhoso Mágico de Oz. Além disso, verifica-se o uso da conjunção e para produzir o sentido de adição em se odiaram e amaram-se na terra de Oz. Observe que nesse período são coordenadas duas estruturas similares, visto que ambas são frases verbais. Quando há uma sequência de expressões simétricas que conferem harmonia ao texto, tem-se o paralelismo, que pode ocorrer principalmente nos níveis morfológico, sintático e semântico. Aí nós temos tipos de paralelismo. No caso morfológico, a repetição de estruturas que apresentam a mesma função morfológica. Exemplo: ao chegar em casa, só quer se sentar e descansar. Eu poderia falar assim: ao chegar em casa, só quero deitar e descansar. Mas aqui há um tipo de paralelismo. Sentar e descansar têm a mesma função morfológica, pois são verbos nominais e funcionam como substantivos, complementos de verbo transitivo direto. No caso do paralelismo sintático, a repetição de estruturas como funções sintáticas e semelhantes. Gosto de natação e de corrida. Tanto de natação quanto de corrida são objetos indiretos e apresentando a mesma função sintática. Além da morfológica, formados por preposição mais substantivo, não haveria paralelismo. Por exemplo,
Caso a frase fosse escrita como gosto de natação e de correr, pois neste caso seria uma combinação de estruturas diferentes. Paralelismo semântico, a correspondência de sentido entre as ideias que são encadeadas para que haja coerência do texto. Exemplo: o bolo estava tão gostoso que não restou pedaço algum. A oração que não restou pedaço algum é a consequência de o bolo estar tão gostoso. Observe que essa é uma conclusão que faz sentido na situação analisada. Não haveria paralelismo, por exemplo, se a oração fosse: o bolo estava tão gostoso que ninguém comeu. A menos que se quisesse criar um efeito aí, no caso, irônico, né? Se fosse por base de ironia, aí tudo bem. Há algumas estruturas cujo emprego já implica simetria, pois sua disposição é simultânea, de modo que a organização sintática estabelece configuração proporcional entre as partes da frase. Veja a seguir alguns termos usados para estabelecer a correlação de ideias em um texto e, consequentemente, o paralelismo. Vejam: não só, mas, como também. Não só leu o livro, como também assistiu ao filme com base nele. Tanto quanto e como. Os resultados do comércio foram bons tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Por um lado, por outro. Por um lado, o roteiro do filme é muito bom. Por outro, a atuação dos atores principal é ruim. Não e nem. Não fomos à festa, nem saímos de casa. Quanto mais, tanto mais. E variantes: quanto mais, tanto menos, quanto menos, tanto menos, quanto menos e tanto mais. Quanto mais treina, mais acerta aos chutes no gol. Alternativas: o quer, quer seja, seja, ora, ora ou. Quer faça calor, quer faça frio, iremos correr no parque. Além disso, o paralelismo ocorre quando há correlação de tempos e de modos verbais, já estudados anteriormente. Bom, caso os atores fossem substituídos, a estreia da peça não aconteceria. Nesse período, há uma relação harmoniosa entre os verbos ir e o acontecer, que aparecem nas formas verbais fossem no pretérito imperfeito do subjuntivo e aconteceria no futuro do pretérito do indicativo. Haveria falta de paralelismo, por exemplo, se tivesse sido empregada a forma acontecera, futuro do presente do indicativo, ao invés de aconteceria. A ideia de hipótese também ficaria ausente nesse caso. Bom, essa parte aqui, quando ele fala de algumas repetições, de alternativas, que nós podemos usar, né, em algumas frases ou algumas orações, em alguns períodos, isso aqui nós vimos no outro módulo. Então, eu creio que esteja mais tranquilo para vocês poderem fazer os exercícios. Eu deixo os exercícios no vídeo para vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima.